Eu vou continuar sem ser com minúcias, porque eu vou oferecer daqui a uns dias, uns meses, um curso em toda a Epístola aos Hebreus, com pormenores, para você entender o significado disso tudo e adquirir segurança eterna para o seu ser, para a sua mente, para a sua alma, para o seu viver neste mundo. Segurança eterna, que pode ser sua se você se apropriar pela fé, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Hoje, portanto, você está vendo aí o texto de Hebreus, no qual eu vou falar, aqui no capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Hebreus 13. Você lembra que eu comecei falando sobre como a boa nova pode ser desperdiçada se nós tivermos um duro coração de incredulidade, se a gente se deixar endurecer pelo engano. Coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo quando a gente dá crédito à fantasia, ao invés de crer na palavra revelada. E a palavra é Cristo, ele é o Verbo de Deus. E aí a exortação que eu fiz na sexta passada foi para tomarmos cuidado com esse duro coração de desobediência, que nos coloca longe, que nos coloca na posição de não podermos entrar no descanso, que é aqui, não é no céu. O céu está para além do descanso. Aqui é o descanso. No meio de toda essa confusão, entrar no descanso pela fé, tomarmos posse do benefício do Evangelho. Aí, logo depois, eu falei sobre a promessa de entrar no descanso de Deus e como isso implicava em que o Evangelho, as boas novas, se fizessem acompanhar de fé. E eu repeti isso inúmeras vezes, de fé e de prática, para que nós que cremos entremos no descanso. Porque não há necessidade de ficarmos com a angústia neurótica da produção de obras, da lei. Está tudo feito por Jesus, o descanso já foi conquistado, as coisas foram concluídas em nosso favor. O que temos que tomar cuidado é com o duro coração de desobediência, que nos afasta do repouso, do descanso de Deus. E aí eu falei dos bloqueios da alma e de como a palavra de Deus pode penetrar essas dimensões e revelar quem nós somos diante de Deus e para nós mesmos, para que, sabendo quem nós somos, nós nos convertamos, para que, tendo a luz da autocompreensão, a gente tome a decisão em nosso favor. Aí eu prossegui, mostrando como nós temos a necessidade de usufruirmos da confiança que nos coloca na presença desse trono de graça, que é paz para nós, aonde nós temos misericórdia perene para toda e qualquer outra ocasião. Aí, no dia seguinte, eu falei que isso acontece porque Jesus se condoeu de todas as nossas necessidades. Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele conhece a dor humana, ele, o perfeito, foi aperfeiçoado nas coisas que sofreu, foi aperfeiçoado na experiência das nossas imperfeições. E se tornou o autor da salvação eterna, que é minha, que é sua, que não é de judeus,
é de todos, porque ele não é um sacerdote de judeus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem universal, que cobre todos os seres humanos em todos os lugares da Terra. E nós prosseguimos, então, dando ênfase, dizendo que no primeiro dia a ênfase foi no duro coração de incredulidade que preferia se deixar enganar pelos enganos da jornada do que abraçar a promessa e a palavra da fé. Aí eu falei que uma outra coisa que impedia era o tardio coração para ouvir e processar, que havia um bloqueio, que uma quantidade enorme de pessoas, mesmo com potencial para entender, não queria entender, por isso se tornavam tardios para ouvir. Como Jesus disse aos de Emaús, indo para Emaús, ó nécios, insensatos, tolos, de mente bloqueada, de sensorialidade entupida, e tarda para crer tudo que os profetas disseram. A mesma expressão aqui é usada no capítulo 5, verso 11. Tendes vos tornado tardios em ouvir, e dado ao tempo decorrido, já tinha gente ali ouvindo há 30 anos, 35 anos, e não processava, não se tornava adulto. Paulo diz, continuam crianças, infantiloides, é uma infantilidade patológica. Vocês já podiam ser mestres, já podiam saber tanto quanto eu que estou escrevendo essa epístola, e poderiam praticar tanto quanto eu pratico, ou mais do que eu pratico. Vocês que leem essa epístola, todavia, dado ao tempo decorrido, vocês continuaram em estado de retardamento, se tornaram retardados espirituais, e agora eu tenho necessidade de explicar os princípios elementares do Evangelho. E ele disse quais são esses princípios elementares do Evangelho. Lançar de novo a base de arrependimento de obras mortas, que era gente que se arrependia todo dia, nunca tomava posse do perdão definitivo de Deus, como entre nós acontece. A fé em Deus, como ele tinha que ficar demonstrando Deus para eles o tempo todo. E fé em Deus, como eu disse para vocês, é um negócio que, por exemplo, no meu caso, eu não penso no assunto há décadas. Porque, meu Deus, eu tenho que me convencer de que Deus é Deus, de que eu tenho fé em Deus. Esse é um assunto absolutamente tolo. Mas eu vejo pastores me dizendo, Caio, e se depois de eu ter pregado todos os anos da minha vida, não houver vida eterna, não houver Deus, eu digo, meu amigo, como é que você pode estar dando a sua vida para uma aposta? Isso é uma aposta? Qual é a tua, cara? Quando você lambeu, provou Deus e foi comido por Deus e é mastigado por Deus, você faz parte de uma relação de natureza orgânica com Deus, ou não começa a fazer nada, ou a ensinar nada, porque não tem ensino válido que não deva partir da sua experiência de comer Deus e ser comido por Deus, de mastigar Deus pela fé, como Jesus mandou, comer a carne dele, beber o sangue dele, e ser comido, devorado pelo amor de Deus. E aí eu tenho autoridade, eu tenho a experiência de Deus em mim. E também um ensino de batismos, pessoas que a cada episódio da vida querem um novo batismo, e o batismo é um só. Eu fui batizado na morte de Cristo, ressuscitei com Jesus e estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e o batismo com água ou em água é só uma simbolização única, uma única vez.
acerca disso que aconteceu e não precisa nunca mais ser repetido. Assim como Jesus só morreu uma vez pelos pecados, eu morri quando ele morreu e fui batizado nesse batismo espiritual, e o batismo exterior é apenas uma manifestação visível para testemunho de homens e mulheres acerca do que em mim é verdade e já aconteceu pela fé. Ensino de batismos é uma outra elementariedade a ser deixada. A imposição das mãos, sobre quem se impõe as mãos ou não se impõe as mãos, qual o significado de impor as mãos. Naqueles dias eles estavam gastando horas e horas e horas e horas discutindo esse assunto. Ou então a ressurreição, versões da ressurreição para lá e para cá. Ou então sobre o juízo final, que entre nós tem um apelo enorme. Juízo final implica em céu, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, como é o julgamento, quem é joio, quem é trigo, e aí vai, em toda essa especulação de sexo de anjos. E o escritor de Hebreus diz, olha, isso eu estou fazendo, eu estou largando, eu não vou entrar nessa. Vocês já tinham que estar para além disso há muito tempo. E aí eu dei ênfase no verso 12 do capítulo 6, diferentemente do tardio coração para ouvir, e diferentemente do duro coração de incredulidade, tem aqui o coração indolente, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Aí eu falei como essa indolência atrasa, como eu já tinha mostrado antes, faz o indivíduo ficar rodando nos princípios elementares e não vai adiante, mas atrasa a capacidade de desenvolver discernimento para compreender não somente o bem, mas também o mal. Discernimento é o que a gente precisa entender urgentemente. E aí, minha gente, vocês estão vendo o texto, o Braulio está botando para vocês, texto de hoje, que começa no verso 12, verso 13, Hebreus 6, e vai até o verso 20. E agora eu começo a falar sobre aquilo que é pertinente ao dia de hoje. E o que se diz? Pois quando Deus fez a promessa, a gente iniciou com a promessa lá atrás, o chamado, a promessa de Deus, o Deus que não pode mentir, capítulo 4, a promessa de entrar no descanso de Deus, a promessa. É o que está aqui, algo em torno do que se gira, e volta toda hora, recorrentemente reaparece o significado da promessa, que é sinônimo de evangelho. A promessa, para nós, é o evangelho. É essa palavra da vida. É a palavra da vida eterna. Para Abraão, a promessa era ter um filho e herdar uma terra. No nosso caso, nós não estamos mais debaixo de uma expectativa tão primitiva, de que Deus só vai ser Deus da minha vida se me der um filho para que eu tenha uma geração genética de DNA e uma terra para que essa geração ocupe essa terra e eu vire um povo, uma nação. Isso ficou para trás. Em Cristo, tudo isso se tornou coisa de criança. Em Jesus, Abraão tem que ser ressignificado, como ele é ressignificado, especialmente por Paulo, que ensina que a verdadeira fé de Abraão era a fé na ressurreição, porque ele, estando já amortecido, foi rejuvenescido, como que ressuscitado aos 100 anos, para dar à luz um filho, e a mesma coisa com a sua esposa.
Então ele liga isso à ressurreição dos mortos. Em Romanos, nos capítulos 3 e 4, para você ler e entender isso. Então a promessa é equivalente a nós ao Evangelho, é isso que significa. Porquanto Deus, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus, Abraão, querendo saber se a promessa iria ou não iria se cumprir, porque muito tempo para ele já se passara, ele estava amortecido sexualmente há muitos anos, e a mulher dele também, sem óvulos há muitos anos. E aí Deus disse, daqui a 1 ano tu vais ter um filho que eu te prometi que te daria. E ele disse, E Sara deu uma gargalhada atrás do pano da tenda, quando ouviu aquilo. Deus está doido. O anjo do Senhor se descompensou. E Deus, não tendo ninguém para jurar, jurou por si mesmo a Abraão. Deus jurou por si mesmo. Eu te digo em meu próprio nome que tu terás um filho, porque Deus não tinha ninguém superior por quem jurar. Ele fez o compromisso, ele pactuou-se com Abraão em relação a si mesmo. Se tu não tiveres um filho, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Tu podes esquecer de mim para sempre, caso tua mulher não engravide com 90 anos e tu não sejas pai aos 100. Tu terás um filho da ressurreição dos mortos. Então, se prossegue dizendo, certamente, ele diz, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Esse é o meu compromisso contigo, e esse juramento é de mim para comigo mesmo. Eu te desobrigo de Deus para sempre, se tu não tiveres o teu filho, se a promessa não se cumprir. Se essa promessa falhar, é porque eu não sou Deus. Esse é o juramento de Deus para com Abraão. E assim, depois de esperar com paciência, muita paciência, obteve Abraão a promessa, aos 100 anos de idade, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Entre os homens é assim, pelo menos era assim no tempo que os homens tinham palavra. Hoje em dia, não. Todo mundo mente, jura dizer somente a verdade, tão somente a verdade. So help me God, assim me ajude Deus. No entanto, o cara vai e mente deslavadamente porque a palavra morreu. A palavra foi humilhada pela aparência. E nós estamos vivendo na era pós-verdade, onde um homem se comprometer com o outro em juramento e dizendo eu te dou a minha palavra, e o outro crer, é uma raridade, só em alguns lugares muito distantes da cidade, do interior, porque na cidade, tanto quanto na maioria dos interiores, todo mundo está mentindo o tempo todo e a verdade morreu. Mas nesse tempo, quando a epístola foi escrita, os homens ainda tinham palavra. Eu me lembro de um tempo na minha terra, no Amazonas, onde meu pai vinha de alguma coisa sem nenhum documento, e ele era advogado, um advogado muito respeitado. E a gente resolveu, mas e trouxe algum documento? Não, não é preciso. Com o senhor fulano, com o doutor fulano, com a pessoa tal, documento não é necessário. Ele tem caráter. Ele é um homem que não conseguiria viver se não cumprisse a palavra empenhada. Havia esses homens. Havia homens que se suicidavam quando não conseguiam manter a palavra empenhada. Imagina só. A diferença, isso tem só
Eu estou com 66 agora, daqui a uns meses eu vou fazer. Já estou comendo 66. Vou passar a comer o crédito dos 67. Só tem 66 anos que isso aconteceu. Ou até mesmo nos meus 14, 15 anos de idade, eu ainda encontrava meu pai dizendo: não, podemos ir em paz, o terreno está comprado. Mas cadê a escritura? Não. Com dona fulana isso não é necessário, ela é uma mulher de palavra. E eu via que tinha gente que sofria até prejuízo, pagava caro para cumprir a palavra, para não perder a palavra, porque não sabia viver sem o compromisso da palavra. É esse o argumento que o escritor de Hebreus está usando, tomando como exemplo pessoas que ele conhecia no primeiro século, que não seriam capazes de quebrar uma promessa. Ele diz: olha, se entre nós, os humanos, num aperto de mão, num fio de bigode, num trocar de pedras, fica com essa pedra que eu te dou, como compromisso, fica com o meu anel, que eu te dou como penhor, de que eu vou voltar para cumprir a minha palavra. E aquilo era o bastante. E a pessoa voltava 2, 3, 4 anos depois, e quem estava segurando o penhor não duvidava, porque cria que ali tinha alguém de palavra. Isso tudo morreu entre nós, de modo que eu estou gastando esse tempo para explicar o verso 15, que se tornou tão absolutamente dessignificado entre nós. Verso 16: pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Juram por algo que lhes é precioso, significativo, importante ou superior. Hoje em dia, o cara bota o nome de Deus, ele jura pela mãe. Por isso é que Jesus disse: não jurem por ninguém, porque vocês não têm o poder de fazer isso acontecer. Basta pelo menos terem a palavra que diga sim, quando é sim, e não, quando é não, porque o que disso passar vem do maligno. Vocês ficam mentindo, e a mentira é do diabo, que é o pai da mentira, e vocês ficam fazendo invocações diabólicas à medida em que mentem uns para os outros. Então não façam isso. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, dizendo a Abraão: eu, o Senhor, juro por mim mesmo que a tua promessa será realizada. Para provar a imutabilidade do seu propósito. E a imutabilidade do seu propósito foi selado com sangue. A cruz é a definição, é a prova, como Paulo diz em Romanos 5, pois Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Essa é a garantia. É a cruz. É o imprimatur de que essa palavra não tem volta. E a prova disso é que ele morreu, e essa é a definição, se entregou, derramou o seu sangue e ressuscitou de entre os mortos. Como Paulo também diz em Romanos 4, como validação da nossa justificação, validação do seu compromisso para conosco. Se eu creio que Cristo morreu por mim, e se eu creio que ele ressuscitou de entre os mortos,
Eu digo que creio que a promessa é infalível e que o propósito dele em relação a mim é imutável, não se altera por nada. Assim como eu não posso descrucificar Jesus, desressuscitar Jesus, eu não posso mudar também o propósito de Deus para comigo. Ele está estabelecido. Não tem nada que mude no céu que mude isso. Não tem nada que mude no inferno que mude isso. Não há ato meu humano na terra que mude isto. O propósito dele está definido. E se eu creio que ele provou o seu amor para comigo na cruz e que ele valida e garante o seu amor por mim na ressurreição, eu não tenho dúvida de nada. Eu posso estar bem, eu posso estar mal, eu posso estar me sentindo ótimo como um santo, ou eu posso estar me sentindo como o pior dos pecadores. Isso tem a ver apenas comigo, não tem nada a ver com Deus, porque Ele já provou a imutabilidade das suas promessas, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, porque se nós somos infiéis, Ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode fazer nada a respeito. Ele não pode desjurar. Ele não pode desprometer. Ele não pode retirar a graça. Ele continua sendo ele mesmo, mesmo quando eu não sou eu mesmo, mesmo quando eu relativizo aquilo no que eu creio. Ele, todavia, mantém a sua palavra e mantém o seu propósito, e nada alterará isto. Não cairá nenhum i, nenhum tio da graça manifesta na cruz, onde ele provou o seu amor, e na ressurreição, aonde ele valida eternamente a sua palavra e faz com que eu tenha certeza da imutabilidade do seu propósito. E aí, o escritor de Hebreus diz o seguinte: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos forte alento, forte alento, forte alento. Deus estabeleceu isso tudo comigo a partir de duas coisas nas quais é impossível Deus, sendo Deus, minta. Qual é a primeira coisa? É a promessa. Ele fez uma promessa, ele não vai desprometer. Nunca. Você pode viver, e o mundo pode viver, acontecer mais 5.000 anos, e a promessa de Deus feita a Abraão não vai ser desprometida. E a promessa de Deus feita a mim em Cristo, que provou o seu amor para comigo e garantiu o seu amor para comigo na ressurreição, não vai ser desfeita jamais. Eu quero que você, seu filho, seu neto, seu bisneto, mesmo depois que eu morrer, me ouçam outra vez e outra vez e outra vez, e tenham a garantia absoluta de que o que Deus prometeu não será desprometido. A primeira coisa que não pode mudar é essa promessa, porque é a palavra de Deus. E ele não recolhe atrás, assim como o universo foi criado pela palavra e continua e é mantido pela palavra, e ele tem 14 bilhões e 500 milhões de anos de existência desde o Big Bang, esse universo linear que a gente estuda. Tem outros universos, com outros tempos, e tem universos que não são medidos em tempo, são de outra natureza, que não são espaço-temporal. Mas todos eles foram criados pela mesma palavra do seu poder. Todos eles são mantidos. Nenhum deles foi desfeito.
É a mesma palavra que criou o universo, é a palavra que prometeu a Abraão que a terra e a história e o mundo acontecessem enquanto acontecessem, mas aquela palavra não voltaria atrás. E a palavra dita a mim é mais poderosa ainda, porque está dito que Deus prova o seu amor para comigo, porque Jesus morreu por mim e ressuscitou por mim. É a promessa que não falha. É a primeira coisa. E a segunda é o juramento de Deus com Deus por si mesmo, de que isso não acabaria jamais. Apesar do mundo, apesar dos homens, essa promessa continuará viva, enquanto um ser humano quiser se apropriar dela pela fé. E uma vez que tenha se apropriado, nada mais o separará do amor de Deus. Como Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, nada pode me separar, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem alturas, nem profundidades, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem qualquer criatura de qualquer dimensão ou existência, nada tem o poder de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nisso, nessa certeza de que é impossível que Deus minta, que eu e você podemos ter forte alento para corrermos para o refúgio. Como eu mostrei aqui hoje, nessa imagem que o Braulio me apresentou antes do programa começar, e sem ter a menor ideia de que eu iria falar justamente sobre correr para o refúgio. Ele botou aí uma imagem de um indivíduo correndo, mas havia algumas poças e intercorrências no caminho, de modo que o indivíduo não conseguia chegar no refúgio. Olha aí. E aí vem o rapaz correndo, mas ele para porque tem um espaçamento, um fosso, e ele não sabe chegar no refúgio. Não é o nosso caso. Nós podemos ter forte alento de que Jesus é o caminho para o refúgio e que nada nos impedirá de chegarmos lá, em nome de Jesus. Por isso eu tenho esse alento que não muda, que não envelhece. Eu vou ficando velho, mas o meu alento rejuvenesce. Todo dia cresce, todo dia aumenta, assim como eu vi com meu pai. Quanto mais velho ficava, mais alento acerca do refúgio ele tinha. Ele ia entrar no refúgio como ele já tinha entrado no refúgio. Aqui, o refúgio entra como sinônimo do descanso, que é esse lugar onde a gente respira a graça de Deus, o oxigênio dessa paz, como eu expliquei nos dias anteriores. A paz de Deus é a paz com Deus, a paz que excede a todo entendimento, a paz ultracircunstancial. A gente entra pela fé no refúgio, quando não volta atrás, quando não titubeia. Deus continua sendo Deus. Quando eu volto atrás, Ele continua com a sua palavra inteira. E quando eu volto arrependido e consciente, não muda nada e não tem nenhum tempo de quarentena para eu entrar na validade, é instantâneo. Se eu tiver um sincero coração cheio de fé e de esperança, eu entro no refúgio e lanço mão da esperança proposta, lanço mão. Vocês viram como esses dias todos a ideia de mão que se apropria, mão que pega, mão que
toma posse, é recorrente, como aqui, lançar mão da esperança proposta. A esperança proposta é essa, de que eu vou entrar naquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum, é o que está reservado para aqueles que o amam. E Paulo diz que isso começa a ser revelado para ser apropriado aqui nesta vida. Não é uma promessa para depois da morte, são promessas que começam a nos celestializar aqui nessa vida, apesar de tudo que possa ainda nos acontecer. Eu lanço mão da esperança proposta. E ninguém vai abrir a minha mão. Só se eu quiser abrir. Mas como disse aquele meu amigo querido que já está na glória, irmão do reverendo João Queiroz, lá em Fortaleza, tio do Carlinhos Queiroz, eu fui visitá-lo, ele estava morrendo de câncer, deitado numa rede. Ele me amava muito. Me assistia na TV, eu era um jovem de 27 anos, quando eu cheguei na casa dele, estava pregando no estádio Paulo Sarazate, numa campanha de evangelização sobre a qual ontem eu e o Gondim falamos aqui. Eu fui levado para visitá-lo. Quando ele me viu entrando, ele gritou: "Ah, se eu pudesse eu não queria, e se eu quisesse eu não podia." Eu ouvi aquilo, ele repetiu de novo: "Ah, se eu quisesse eu não podia, e se eu pudesse eu não queria." Aí eu falei: "O quê?" Ele falou: se eu quisesse deixar o amor de Cristo, eu não podia, porque a âncora que foi jogada em mim é de natureza eterna. A promessa não falha, eu não poderia. Eu não poderia, porque nada pode me afastar do amor de Deus. Por outro lado, se eu pudesse, eu não queria. Porque como é que eu vou querer deixar esse amor, essa graça, essa segurança, essa paz, essa maravilha que eu conheço, que estava fazendo com que ele atravessasse o câncer, com aquele brado e aquele sorriso, morrendo. Ele morreu logo depois, numa rede, na varanda da casa. Se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não podia. É o mesmo caso aqui, e eu digo de mim mesmo, eu que tenho esse forte alento, que corri, entrei no refúgio, que alcancei a esperança proposta que está plantada dentro de mim com uma raiz eterna. Se eu pudesse, eu não queria, se eu quisesse, eu não podia. O enlace é mais do que quântico, é um enlace feito no sangue do Cordeiro, que me amarrou à eternidade. Eu sou um filho definitivo da eternidade. Comi a carne do Filho de Deus, bebi o sangue do Filho de Deus, e pode me separar deste amor em nenhuma circunstância. Minha segurança é absoluta, e a sua pode ser também. E aí ele diz, essa esperança que nós tomamos posse pela fé, quando entramos nesse refúgio que é Cristo, que é a garantia do amor de Deus, a qual nós temos essa esperança, essa certeza, essa palavra, essa fé, nós temos por âncora, 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 âncora. Nós temos por âncora da alma, que trabalha em duas vias, é a graça de Deus que
se ancorou definitivamente em mim, está plantada no meu coração, aqui, se plantou aqui, se flechou aqui. Ao mesmo tempo em que ela foi jogada, arremessada pelo poder da ressurreição e foi ancorada no trono da graça de Deus. Então, eu estou ancorado pela âncora da fidelidade de Deus plantada em mim, e a mesma fidelidade me ancorou no trono da graça. Então, volta a pergunta de Paulo: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Em qualquer dimensão. A qual temos por âncora da alma, segura e firme. Pela madrugada, gente, segura e firme. É muita garantia, é muita vontade de que a gente ande em paz, viva em paz, tenha paz, viva no refúgio, habite uma ambiência espiritual de fé, sem medo, sem angústia duvidosa, antes com um coração firme na esperança proposta, sabendo que Deus não pode mentir, que a fidelidade dele não se desfaz, que a ressurreição não pode ser desressuscitada, que a cruz não pode ser descrucificada, que a palavra não pode ser desfalada e que a promessa não pode ser desfeita. É muita vontade de que todo mundo que está aqui comigo tenha isso, se aproprie disto. A âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu do Santo dos Santos, que penetra no mistério de Deus. Penetra no mistério de Deus e me dá segurança absoluta, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós. Jesus entrou por nós e ele é aquele que segura essa âncora no mistério de Deus. É ele que entrou por mim, por nós, é aquele que atravessou todos os véus de todos os mistérios e penetrou na inescrutabilidade de Deus. E é ele que plantou a âncora no chão do mistério do amor de Deus por mim. Ele que se tornou sumo sacerdote para sempre, meu intercessor que se condói por todas as dores humanas, porque ele mesmo foi tentado em todas as minhas tentações, embora sem pecado, todavia sofreu todos os meus pecados e foi o perfeito aperfeiçoado nas imperfeições humanas, aprendendo a obediência até o fim pelas coisas que sofreu e se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo uma ordem universal que não tem começo de dias e nem tem fim de existência. Ah, como eu gostaria e como eu quero que você entenda o que eu tenho dito todos esses dias, com o desejo e a finalidade de que todos nós nos tornemos pessoas absolutamente seguras nesse amor de Deus. Senhor Jesus, que a Tua palavra chegue aonde ela tem que chegar, no coração de cada pessoa, e realize essa segurança inafastável, inegociável, definitiva, dogmaticamente estabelecida, e ninguém pode discutir a tua decisão em favor de cada um de nós. Ajuda-nos, todavia, a termos fé para nós vivermos nos apropriando dessa paz, dessa graça, dessa segurança,
dessa segurança de que ninguém nos separa do teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.